Oi, gente, tudo bem por aí? Por aqui estamos, mais ou menos. Deu pra perceber, né? Infelizmente eu não estou melhor ainda. Parece que estou até um pouquinho pior. Mas não vai impedir a gente de ler, né? Tô bem. Meu nariz tá todo seco, acho que não dá pra ver, né? Tô todo machucado aqui, Mas vamos que vamos. Quero agradecer para vocês aí que estão comprando o e-book Encontrando Deus em Meio ao Caos. Muito obrigada. Espero que vocês estejam comprando e lendo o e-book. Ele faz parte de um complemento dessa leitura de Jó, Encontrando Deus em Meio ao Caos. Jó encontrou Deus no meio do caos que ele estava vivendo, absurdo. Por isso que eu escrevi esse livro. Se você ainda não comprou, procure nos links das redes sociais. E embaixo desse vídeo também eu sempre deixo o link ali para você poder desfrutar dessa leitura. É um e-book bem pequenininho, tem 24 páginas, tem algumas tarefinhas. Foi feito com muito amor, com muita vontade de que você encontre Deus no meio dos seus caos. Talvez não seja um caos tão extremo como o de Jó, mas que você encontre Deus em qualquer tipo de caos. Nós já lemos sobre Elifaz, né, o amigo de Jó. Ontem nós lemos sobre... anteontem, né, sobre Bildade. Ontem nós vimos Jó fazendo uma oração desesperada, pedindo para Deus para morrer. Por que você fez isso comigo? E é uma oração bem interessante, assim, porque é uma oração tão sincera que ele fala realmente o que ele pensa, né? Por isso que Deus ama tanto Jó. E por isso que Deus ama tanto a gente, porque a gente tem que ser sincero, né, com Ele, falar o que a gente realmente está sentindo, porque Deus não se ofende com a nossa sinceridade, Ele se ofende com a nossa mentira, com a sinceridade jamais. E hoje nós vamos o terceiro amigo de Jó. Ai, gente, desculpa. Tá bravo. Hoje nós vamos entrar na história, na fala, né, de Zofar. É o terceiro amigo de Jó. Até agora todos eles foram péssimos, né? Péssimos amigos, embora eles tenham ficado uma semana em silêncio ali, sentindo, né, a dor de Jó, curtindo a dor ali de Jó, né? Respeitando o momento dele, né? Embora eles tenham ficado, na hora que abriram a boca só falaram porcaria. Eles não estão falando porcarias, bobeiradas, assim, porque são maus, porque querem ofender a Jó. Não é por isso. Eu puxei para esse lado para contextualizar na nossa vida, né? Mas na verdade eles realmente acham que Jó estava fazendo um pecado pontual, um tipo de pecado específico, né? Que ele tinha um pecado oculto, alguma coisa, porque pecado todos nós temos, só Jesus não pecou, né? E eles realmente acreditavam que nessa doutrina, né? Nessa regra, nessa religiosidade de que só sofre quem peca. Quem não peca pontualmente, né? Quem não se coloca em pecado, né? Quem não assassina, não rouba, não mata, não faz essas coisas aí horríveis, daí não sofre, que a gente sabe que não é, né? Bem assim. Então eles falavam aquilo com a sinceridade do coração deles, mas aí deixou isso aqui escrito para que a gente entenda como que eles são religiosos e como existem pessoas igual a eles, né? Que ainda acreditam nessa história com a letra E, de lenda, de mentira, de que o justo não sofre. Não é verdade. Nós somos provas de que isso não é verdade. Jó era prova de que isso não era verdade. Por isso que ele questionava tanto a Deus, né? E hoje nós vamos ler sobre Zofar. É o terceiro amigo. Eu não li, como vocês sabem. Estou lendo aqui junto com vocês. A gente vai ler juntos. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar no nosso coração. Eu quero muito que você aprenda alguma coisa nova, que você que caia alguma ficha, que você entenda alguma coisa. Se você é esse tipo de amigo, ou se você tem esses tipos de amigo, que você tome alguma solução na sua vida, que você resolva alguma coisa. Essa é a minha oração, para que alguma diferença faça na sua vida isso, não só ouvir a Clay lendo aqui para você. Vamos lá, vamos ler Zofar, colocar os óculos, né? Porque já viu sem eles, impossible.
Tenham paciência com a minha fungação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ensine coisas novas, em nome de Jesus. A primeira fala de Zofar, capítulo 11 do livro de Jó. Deus o está castigando menos do que você merece. Nossa, já começou esquisito. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse, terceiro amigo agora, hein? Será que todos os palavratórios, será que todo esse palavrório, olha que palavra finíssima, nessa Bíblia aqui, né, que é uma Bíblia coloquial, né, mais simples, uma palavra dessa, será que todo esse palavrório, acho que eu nem conheço a palavra, essa conversação ele queria dizer, né, se fosse eu que fosse escrever essa Bíblia aqui, eu ia escrever toda essa falação, esse bate-papo aí, à toa, toda essa conversação, no caso aqui, todo esse palavrório, vai ficar sem resposta? Por acaso quem fala muito é quem tem razão? Jó, você pensa que não temos resposta? Jó, você pensa que a gente não tem resposta? Ele está perguntando para Jó. Pensa que as suas zombarias vão nos fazer calar a boca? Porque Jó estava orando, ali no capítulo 10 de ontem, né? E ele fala, já sei, Deus, você queria me pegar, né? Você queria que eu pecasse, você queria... Ele questiona, ele está irado ali, né? Eu sou culpado, eu sou perdido, se sou inocente. Ele fica ali naquela oração, assiste o de ontem, se você não assistiu, Jó lamuriando diante de Deus, né? Tá falando direto com Deus. E aí Zofar vem e pergunta para ele, Jó, você pensa que nós não temos resposta? Pensa que essas zombarias vão nos fazer calar a boca? Você diz que seu modo de pensar está certo, afirma que é inocente diante de Deus. Olha só como que ele está falando. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Olha, pois há mistério na explicação das coisas. Faz sentido, né? Porque quando eu leio uma coisa aqui para vocês e eu explico, é do meu jeito, é do meu toque de Clay. Mas você pode entender uma outra coisa completamente diferente que faz sentido para você. Uma outra resposta, uma coisa nada a ver. De repente você ouve uma palavra que eu falo aqui e é uma resposta que você está precisando lá no seu trabalho. Uma ideia, né? E se encaixa isso aqui, pois há mistérios na explicação das coisas. Há um mistério na explicação, porque cada pessoa, né, entende de uma forma, de acordo com a sua instrução, né? Assim você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. Nossa, esse amigo aqui é bravo. O Bildade eu achei até agora, assim, né? Todos eles são religiosos, eles não são maus, sabe, gente? Eu falo que eles são maus, mas eles não são maus, eles são religiosos, eles realmente creem nessa religião, nessa doutrina de que o justo não sofre nunca, o justo passa ileso pela vida. Não é verdade isso que nós estamos lendo aqui o livro de Jó, né? Mas o Bildade, ele é muito mau, porque ele colocou os filhos dele, né, no meio, falou que os filhos dele mereceram morrer porque eram pecadores, e Jó pagava, né, o preço por cada filho, em cada festa que eles faziam, Jó pagava lá no mínimo 10 carneiros para cada um. Que o pedido de perdão hoje em dia a gente fala, Senhor, me perdoa, Jesus, em nome de Jesus, amém. Tá perdoado. Lá não, lá tinha que matar o bicho, né? Graças a Deus estamos nessa era. Mas esse aqui agora tá falando um monte de coisa bonita, verdadeira, mas que no fundo isso traz uma ofensa para Jó, porque Jó não estava com pecado pontual, ele tinha pecado, gente. Ele tinha pecado. Ele era pecador, porque ele tinha um pecado original. O pecado original é que o bebezinho já nasce com o pecado original. E ele já tinha o pecado original. Ele não é Jesus Cristo que nasceu sem pecado, né? Mas ele não tinha um pecado pontual, um pecado assim... Ele não era adúltero, não era assassino, não era uma pessoa, um pecado assim, né? E aí quando Zofar fala isso, ele te ensinaria os segredos da sabedoria, assim você veria que Deus está te castigando menos do que você merece.
ele também se coloca no lugar de santo, né? Porque se nós fôssemos castigados pelo que a gente merece demais, assim, a gente não merece nada, na verdade, né? De perdão, de misericórdia de Deus. É a graça do Senhor, é o favor imerecido que nos torna santos diante de Deus. Se não fosse o favor imerecido, ninguém pode falar isso, né? Como que eu posso falar para você que você está sofrendo menos do que você merece? Quem sou eu? Como é que você vai saber, ou eu vou saber o seu interior, a sua sinceridade diante de Deus? Ninguém pode falar isso. Mas ele falou com Jó. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? Zofar está perguntando. O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. Observem que ele fala as verdades, mas é tipo aquela coisa de você falar a verdade na hora errada e da forma, na entonação, né, errada. Porque ele está falando aqui, ele não sabe ele não sabe que Jó é uma pessoa justa diante de Deus, embora seja pecador, mas não tem um pecado pontual. E aí ele acusa Jó de um monte de absurdos, assim, que dói na alma, né? Dói na alma de Jó. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem poderá impedir? Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. Deixa eu ler de novo isso aqui. Deus conhece as pessoas que não valem nada, com certeza Deus conhece, e Deus falou que Jó era justo. Deus falou com Satanás: você viu meu servo Jó? É um homem justo e fiel na terra. Quer dizer, nós temos condições de ser justos e fiéis mesmo sendo pecadores, como Jó, né? E aí a Zofar fala que ele nunca deixa de ver as suas maldades. No dia que o jumento selvagem nascer bonzinho, né, nascer manso, aí os sem juízo vão ter sabedoria. Ai, que coisa feia. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. Tipo, se renda, Jó, se renda. No coração de Zofar, talvez, ele estava com o coração sincero, mas é uma pessoa literalmente sem uma sabedoria, sem uma empatia, sem uma delicadeza para falar com os outros, porque mesmo que a pessoa seja pecadora, mesmo que ela tenha um pecado pontual, absurdo, um adúltero, por exemplo, a gente não pode falar com as pessoas dessa forma. A gente tem que ter mais delicadeza para falar com as pessoas, porque a gente fere o coração das pessoas, e um coração ferido é tão difícil de cicatrizar, é tão complicado. Tem que ter muita força de vontade, nossa, para que o nosso coração venha ser curado quando alguém machuca a gente. Então a gente não deve machucar os outros, né? E ele estava assim, eles estavam enfiando o dedo na ferida de Jó e rodando o dedo, né? Se vire, Jó, vire seu coração para Deus, aceite Ele, estenda as mãos, se renda, abandone o pecado que mancha suas mãos. Tá vendo? Afirmando que Jó tinha um pecado pontual. E não deixe que a maldade more na sua casa. Jó tinha perdido tudo, coitado. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. Amém. Amém. Vocês estão achando esse som meio alto? Ou meio baixo? Ai, gente. Peraí só um pouquinho. Vamos meditar nisso aqui, ó. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. Tão bonito isso, né? Águas passadas que a gente esquece. Melhorou, será?
Sabe que isso aqui é um pouco de verdade mesmo, porque se você pensar assim naquele momento do sofrimento, não sei em que momento você está passando aí, se você está no auge do seu sofrimento ou se já passou. O meu divórcio foi uma coisa que doeu muito, do meu primeiro marido. E aquele momento ali parecia que nunca mais eu ia sorrir de novo. E hoje eu olho e eles são como águas passadas que a gente esquece. Não é que esquece, a gente se lembra, mas aquela dor doída, aquela coisa insuportável, ela realmente passa. E ele está falando, se você aceitar Jesus, se você se converter, você vai esquecer todo esse sofrimento que você está passando. Amém. E Jó ficava olhando para a cara dele assim, pensando, eu vou me arrepender do quê? Eu já estou me rendendo a Deus. Mais sinceridade do que falar realmente a verdade do que você está sentindo. Deus, me mata logo. Por que o Senhor me deixou nascer? É o auge do desespero orar dessa forma, né? A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Você viverá seguro e cheio de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. Quando você estiver descansando, nada o assustará, e muita gente virá lhe pedir ajuda. Porém, os maus olharão em redor desesperados e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Tá vendo que no final ele fala uma coisa chata, ele fala sobre justiça, mas sem misericórdia. Ele não tem misericórdia, porque se você se render a Deus, se você abandonar o seu pecado, se você virar uma pessoa convertida, cristã, no caso de hoje, né, ali voltar para Deus, a sua vida vai ser maravilhosa. E os maus, se você não olhar, né, se você não se voltar para Deus, os maus olharão ao redor desesperado e não acharão lugar para onde fugir. Para eles a morte será a única esperança. É uma justiça sem misericórdia. Ele fala coisas certas na hora errada. Ele afirma coisas certas com a pessoa errada que não está merecendo ouvir aquilo. Jó não merecia ouvir aquilo. Ele não tinha um pecado pontual. Deus chamou ele de justo. E ele fala isso. Nós precisamos ter misericórdia das pessoas. Nós precisamos ter, mesmo que você ache que a pessoa não merece, porque às vezes a gente se acha tanto que a gente quer julgar quem merece e quem não merece a misericórdia de Deus, né? Mesmo que a gente cometa esse pecado de julgar, nós temos que nos esforçar para ter misericórdia dos outros, porque dói demais ouvir tudo isso sem merecer. E é isso. E assim terminamos o capítulo 11, que é bem pequenininho. E eu falo muito, né? Um beijão no seu coração. Obrigada por ter me aguentado com essa gripe toda aqui. E até amanhã no capítulo 12. Tchauzinho.